Então, vamos continuar. Então, essas são algumas das atribuições que eu passei para vocês no nosso conselho, tá? Temos outras também, apontei as que são mais relevantes. Nós temos por obrigação nos inscrevermos no conselho regional. Em qual conselho regional que eu vou me inscrever? Naquele que responde à região onde eu vou trabalhar, tá? Aqui no Paraná, nós temos um conselho para o Paraná. Essa divisão nem sempre é tão rígida, um por estado. Vocês vão ver nos slides, lá eu coloquei quais são os conselhos e como é feita essa divisão. E o que eu preciso para estar me inscrevendo no conselho regional, que é uma obrigação de todo profissional que busca atuar em psicologia. Bom, primeiro de tudo, eu preciso ser formado em psicologia e ter o meu diploma, ok? Eu preciso da minha carteira de identidade, do meu comprovante de votação na última eleição e do meu CPF. Eu vou estar levando isso para o conselho e vou estar dando entrada na minha inscrição. Uma dúvida que é bem comum é: eu trabalho em recursos humanos, eu preciso me inscrever junto ao conselho? Sim, eu preciso me inscrever. Por quê, gente? Bom, eu fui contratado para trabalhar por ser psicólogo. Ocorreu há um tempo do Conselho de Administração tá pedindo aos psicólogos que atuam nessa área que se inscrevessem junto ao conselho. Gente, nós não somos administradores, tá? O nosso serviço é o do administrador se toca sim em alguns pontos, mas a forma de olhar e de intervir é outra. Então, casos assim, o Conselho Regional está ali à disposição também para estar nos ajudando a responder. Nós não temos obrigação nenhuma de nos inscrever no Conselho de Administração, certo? Uma outra questão importante. Tem como se inscrever no Conselho Regional de Psicologia uma pessoa jurídica? Sim, tem como. O que seria? Bom, gente, uma pessoa jurídica, então nós temos o quê? Uma organização, né? Temos uma empresa. Como isso ocorreria? Vamos dar um exemplo. Eu vou lá, Karine, e abro uma empresa que presta serviço, tá? A outras de recrutamento e seleção de pessoal, por exemplo. E contrato alguns psicólogos para estar fazendo isso. Então, aí eu gerei um CNPJ. E eu quero registrar a minha empresa junto ao Conselho Regional de Psicologia. Vamos dizer que eu quero concorrer a um processo aí licitatório para qualquer coisa, então preciso de um CNPJ. Eu posso fazer? Posso. O que eu vou ter que fazer é crio esse CNPJ, inscrevo esse CNPJ junto ao Conselho Regional e ele vai estar vinculado a um psicólogo que vai responder, ok? Porque o dono da empresa não precisa necessariamente de ser um psicólogo, mas ele precisa de ter um psicólogo que responda pelo serviço prestado, que pode estar sendo prestado por um ou por vários profissionais da psicologia, tá? Então, nós temos sim a inscrição por CNPJ junto ao conselho. Ali, então, eu passei para vocês também as funções, tá? Que essa pessoa que vai estar ali como um técnico responsável vai ter perante a empresa e de estar respondendo. E se eu trabalhar em duas regiões? Vamos dizer que eu trabalho aqui no Paraná, mas eu também presto serviço em São Paulo. Eu tenho que ter duas inscrições nos conselhos regionais? Depende. Se eu for prestar esse serviço por um período maior do que 90 dias, sim, aí eu tenho, tá? Se esse período for curto, não. Mas se ele for grande, sim. Ah, mas eu vou mudar de cidade, eu tenho que fazer alguma coisa? Tenho, gente. Eu tenho que comunicar ao conselho, eu tenho que transferir a minha inscrição. Inclusive, temos por obrigação manter o nosso cadastro atualizado junto ao conselho, certo? Ah, eu não vou trabalhar mais como psicólogo por um tempo, eu passei num concurso em outra área e eu vou ficar pagando o conselho? Não, eu posso interromper. Se eu não vou trabalhar como psicólogo, eu posso interromper o meu registro e quando eu quiser, eu vou lá e retomo, tá? Então, essa inscrição e vai ser mantido o meu número de registro, não muda, a gente recebe um número, né, ao nos registrarmos. Então, esse número de inscrição ele vai sim ser mantido, tá?
A gente tem uma taxinha para pagar, que é a nossa anuidade, tá? Essa taxa, ela é aprovada pelo Conselho Regional, ali em assembleia, e esse valor, ele é encaminhado para o Conselho Federal para aprovação. Vamos entender, gente, os conselhos, eles têm sim uma autonomia para estar gerenciando a questão financeira deles, tá? Ele tem uma certa autonomia, só que ao mesmo tempo que ele tem autonomia para gerenciar essa questão financeira, ele tem que prestar contas. E essa prestação de contas também é aprovada em assembleia. Como que funciona esse processo? Nós temos nas regiões, por exemplo, aqui em Paranavaí, nós vamos ter um pré-congresso, onde vão ser levantadas propostas do que a gente precisa, quais são as nossas demandas, e vão ser eleitos representantes. Esses representantes vão participar da conferência regional lá em Curitiba. As propostas vão ser encaminhadas, vão ser discutidas. Nesse mesmo momento, vai ser aprovado questão orçamentária, vai ser aprovado possível alteração no valor da anuidade. E também vão ser eleitos representantes para irem à Assembleia junto ao Conselho Federal. Então, nós temos delegados, as pessoas que vão representando se chamam delegados, tá? É o nome que se dá do representante. Então, vão ser eleitos esses delegados e eles vão estar levando as propostas do Paraná para o federal. Então, região, aqui, micro-região, nossas propostas, nossos representantes. Esses vão até o Paraná, junto com os outros representantes de outras regiões do Paraná, junta-se, elabora as propostas a serem encaminhadas para o federal e são novamente eleitos representantes para irem a essa Assembleia Federal. Chega lá, então, em Brasília, nós temos representantes de todo o Brasil, onde vão ser discutidas as propostas, o que a classe precisa, as questões orçamentárias e tudo mais, ok? Uma outra questão para a gente encerrar esse videozinho, a questão dos sindicatos. As pessoas confundem muito a função do conselho e do sindicato. Gente, o sindicato, ele vai lutar pelos direitos da classe, ele vai lutar por uma defesa de um valor salarial e outras demandas. O conselho não tem nada a ver com isso? Não, o conselho se envolve, porque é uma demanda da nossa classe, mas não é em si uma obrigação do conselho algumas coisas, entende? E eu sou obrigada a me inscrever no sindicato? Não. Até um tempo atrás eu era, sim, obrigado, tá? Está inscrito em pelo menos um sindicato. Mas hoje nós não somos mais obrigados a nos inscrever em sindicatos. Mas, havendo desejo, normalmente eu tenho que pagar uma anuidade que corresponde a algo próximo a um dia de serviço, certo?